Boa noite, pessoal. Aqui é Ulisses Ren, do canal Jovem Dev. E você está no curso completo de mobile, né? O curso Mobile Dev. E hoje eu estou aqui com o Gustavo e com o Nathan em linha, né? Então, algumas dúvidas que eles tiverem, a gente vai estar resolvendo. E é isso, né? Vamos aqui ao curso aqui, vamos aqui ao que interessa. Só configurar aqui. Uai, tudo perdido aqui agora. Calma aí, gente, vou chegar lá. O profissional que nada sabe, bora lá. Bom, agora foi. Bom, eu tô aqui nesse roadmap de front-end, não, esse aqui foi outra época, no de Flutter. E a minha ideia aqui, eu deixei esse conceito de variáveis para falar quando eu falar de classe, que aí eu vou falar sobre variáveis locais e instâncias de variáveis e tal. É simples, mas como eu não estou ensinando classe, eu não vou passar isso aqui agora. Eu vou dar só um overview geral, né? O Dartpad não precisa ensinar, porque eu estou ensinando para vocês no Dartpad. Vou falar sobre os tipos de novo, de dados e tal. Vou falar sobre funções e funções com parâmetros nomeados. Usar aqui alguns operadores aritméticos, os relacionais para comparar, ver diferença, maior, menor, tal. Acho que isso tá simples. Passar mais um pouco de e, or e not, né? Esses aqui, meu, talvez eu use aqui o mais igual, o menos igual, tal, para aqui. E o ternário, que foi algo que eu já passei para vocês. Se for true, faça alguma coisa se for true, ou alguma coisa se ele for false, né? E aí eu vou passar um pouco mais sobre operators e vou tentar passar um pouco mais de if else, for loop, enfim. Vou fazer uma revisão assim geral, porque a ideia é que não sei se agora, na sexta-feira, mas provavelmente na segunda, se ninguém for participar do carnaval, aí a gente decide sair depois em off, para ver como que vai ser. Mas enfim, nas próximas duas aulas, essa e a próxima, provavelmente hoje eu consigo fazer uma revisão legal e na próxima a gente já dá um, um gerenciador de tarefas para vocês tentar fazer. Aí algum de vocês compartilha a tela, né? E a gente segue a dinâmica que a gente fazia no curso anterior, beleza? Acho que é bem tranquilo. Bom, para começar aqui, a gente já tem o for aqui. A gente tem uma estrutura bem interessante do for, é, que ela separa três expressões de código dentro dos parentes, né? A primeira expressão ela define o i, né? E aí ela verifica se a condição aqui é verdadeira. Se ela for falsa essa condição, ela repete o código. Aí, antes dela voltar à repetição, ela repete isso daqui, né? Ela incrementa um aqui. Depois que ela incrementa, ela vem aqui, ó, e verifica de novo. Se a condição for falsa, ela repete, né? Enquanto essa condição for falsa, ela repete, é isso. Enquanto essa condição for verdadeira, tô falando besteira. Enquanto essa condição for verdadeira, ela repete. Quando for falsa, ela sai do bloco de repetição, tá? Por que se ela for verdadeira? Porque i começa com zero. I é menor que 5? Sim. I é menor. Tá vendo? Ó? Whether this number is, no, is numerically smaller than other. Se esse número ele é de alguma forma menor que o outro, né? Então esse número ele é menor, né, que esse daqui. Então sempre que essa condição for verdadeira, ela repete. Quando essa condição for falsa, ela para, né? É uma execução bem simples. Começa com um. Mas como você sabe que essa ordem que ele começa aqui, aí depois ele verifica aqui, vem para cá, depois chama aqui, verifica e vem para cá, ele fica fazendo esse fluxo aqui, ó, até aqui ser falso. Porque se eu deixar só o i aqui, ó, ele vai começar com zero primeiro, que é o primeiro valor que estava aqui, ó, definido. Então o que, que ele fez? Ele iniciou essa variável uma vez só, só passa por aqui uma vez. Aí ele verifica. Poxa, isso aqui é verdadeiro? É verdadeiro? Então executa. Executou, ele chegou aqui no final desse código, ele vai voltar para cá e vai fazer o incremento, né? Ele vai executar o código que tivesse aqui dentro, por exemplo. Nesse caso é o i++, né? Que poderia ser i igual mais, é mais igual, eu sempre confundo, ó pra você ver. Miliduca de programação e confundo o igual mais e o mais igual. Mas enfim, aquilo é a mesma coisa que isso, i mais mais, tá? Ou ainda a mesma coisa que isso, ó, igual a i mais um.
Deixa eu permitir aqui. Ó o Drake aí na área. Conheceu o Drake? Rapaz, seja bem-vindo aí. E aí, ó. Não, é o Natan, pô. Tô usando o Oxi. PC dele. E aí, Nathan, Nathan Drake. Então é o Salve, Nathan. Ulisses. E aí, salve, um abraço. E aí, ó pra você ver, a gente tem três estruturas de incrementar um valor. Incrementar é somar mais um, né? Decrementar é tirar um, pelo menos na linguagem popular entre os programadores. I é, vai somar um na variável. Aliás, todos vão somar um, né? Vou colocar i++, vou só mostrar o método i++. Pode ser feito assim, mais igual a um, ou ainda i é igual a i mais um. Aí, das três aqui, você escolhe a que fica melhor. Ah, não, quero pôr as três no meu código, quero, você é louco. Aí já é doidão já. Mas aqui, ó pra você ver, por que é interessante falar isso? Vamos supor que aqui você não quisesse somar um só. Você poderia vir aqui e somar dois. Aí o seu código ia ter um comportamento diferente. Tá vendo? Aqui ele só ia imprimir três. E é isso, entendeu? Aqui você executa a operação que você acha que é viável toda vez que o laço do for chegar no fim. Aí você executa o que você quer, né? É algo muito simples. A gente poderia ainda colocar aqui, ó, números. Vou criar uma lista aqui, ó. List números é igual a um. Eu não vou começar a mostrar algumas outras coisas, não, porque para não confundir. Mas eu vou começar do zero. Não sei porquê, mas eu vou começar do zero. E vou até o 5, tá bom. A gente tem seis números, certo? Considerando o zero também, a gente aqui tem seis números. E aí, em vez de eu fazer o for, né? Aí eu vou vir para baixo aqui do for. Ô, saudade do VS Code. Calma, calma, Ulisses, calma. Logo, logo chega. Não, fica apertando o Alt aqui, tentando descer e não vai, velho. E aí, por que eu tô fazendo isso? Eu vou colocar aqui, ó. Eu te falei do final, e aqui geralmente no forin a gente usa o final para definir o valor final, já que vai ser o da nossa variável. Eu vou chamar ela de número em números, né? E aí você vê que não tem diferença. Eu vou fazer o print aqui do número. E vida que segue, né? Ou seja, esse for aqui, ele vai percorrer cada número, iniciando no zero, e vai até o final. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, ele imprimiu seis números. Eu poderia colocar até aqui. For for número em números. Você vê que legal. Que é como se ele tivesse ido em cada número e ele literalmente faz isso. For 0 em números, tá vendo? Ficou bem ilustrado aqui agora o que acontece cada vez que ele passa aqui nesse bloco de código, né? Ó, pra você ver, a mesma estrutura para um comportamento diferente e o legal do Dart é que ele já resolve isso facilmente. Eu poderia colocar o int aqui, se quiser também você coloca, é indiferente, mas para as próximas vezes eu vou colocar sempre final, tá? E porque é uma prática já da comunidade e você subentende assim pelo tipo que está aqui, pelo escopo do que você está trabalhando, que aquele tipo ali você já sabe o tipo dele, então são coisas que acabam ficando irrelevantes, tá? Durante o caminho aqui eu sei que eu falo mais do que a língua permite. Se tiver alguma dúvida, você sinaliza, dá um toque, eu respondo as dúvidas aí, firmeza? Fica sempre à Fechou? vontade. Opa, então. Isso que eu vou fazer a pergunta agora. Aí, ó. É, esse número, Hum, o int número, certo. ele é uma. Ele tá recebendo o que tem números? Isso, ele recebe nessa ordem, Natan. Primeiro ele recebe o zero Certo. e executa esse trecho de código. Entendi. Então ele tá só recebendo. Isso, um por vez, sabe? Tipo, a gente chama ele de for loop por causa disso, porque ele faz esse loop, sabe? De, Entendi. de girar Entendi. sobre o elemento aqui, tá Entendi. ligado? Uhum. Então, ó, tanto é que, só para não ficar nas minhas palavras, for
0 em números. Então ele percorreu primeiro o 0. Tá vendo? Aham. Então, no For caso, se não 1, tivesse, se fosse colocar direto, sem em for, ele pareceria tudo numa linha só. tipo, se eu fosse imprimir números direto, você É, fala? normal, normalzinho, É, sem ó, se eu fosse printar ele, tá? Ó, vamos printar ele. Print números. Quando a gente printa os números, ele sai bem parecido com isso daqui, ó. Tá vendo? Ah, sim, ele sai Isso. direto. Ele, ele, Entendi, ele, ele faz o print da lista toda. Toda vez que você manda entendi, dar um list de uma lista, ele tende a printar toda a lista. Beleza? entendi agora. E aí o for, para que serve essa estrutura do for, tá? Porque geralmente a gente recebe uma lista de que a gente quer o valor que está dentro dessa lista, óbvio, mas a gente não está meio preocupado, sei lá, se o número é o 0, 1. Geralmente a gente não está preocupado com essas coisas. O que a gente quer? A gente quer percorrer, né? A gente usa muito essa expressão. A gente quer percorrer essa lista, né? Através de um loop, para que a gente acesse um item de cada vez, né? Que nesse caso é um número, que estão nos números. E aí, sei lá, aqui eu estou só dando um print, mas aqui eu poderia, sei lá, vamos fazer algo diferente aqui, ó. Vamos fazer algo diferente. É bom que você entrou nisso, que aí eu vou fazer. Vamos supor que eu quero, com esses números que eu forneci, eu quero fazer a tabuada do 2, certo? Então aqui, ó, print 2 vezes o número, certo? É igual a no 2 vezes o número. Lembra apesar que eu passei bem rápido assim expressões matemáticas, né? Mas isso aqui é uma expressão matemática que eu poderia estar aqui, ó. Quer ver, ó? Poderia ter colocado até aqui, ó. É um int multiplicação é igual a isso. Tá vendo, ó? Pode crer. Essa é a multiplicação. Eita, agora a palavra ali ficou estranha. Corre, doido. É a mesma coisa, tá vendo? Aí aqui eu só coloquei fora só pra gente conseguir entender melhor, beleza? Entendi. E aí o que eu tô fazendo aqui agora? Eu tô printando o 2 vezes o número, isso aqui é em texto, tá vendo? E aí o número ele vai me fornecer cada número que ele passar por ele é igual ao valor da multiplicação. Aí pra o resultado ficar consistente com o que eu tô falando aqui, tá vendo? Tô vendo. É como se fosse aqui, ó, 2 vezes um igual a Aham, 2, tá ligado? entendi. Como se fosse bem essa ideia. E aí a gente aqui a gente já faz a multiplicação em código e aqui a gente mostra para o usuário. Ou seja, isso aqui não importa para o usuário, sacou? O que está na Aham. linha 16. Mas na linha 17 importa porque é onde, se fosse num aplicativo, a gente ia mostrar, sei lá, numa caixa de texto, enfim, em algum lugar ali na tela do celular a gente ia mostrar. É óbvio que a gente não usa print para mostrar as coisas para o cliente, mas aqui a gente está usando isso para fazer um entendimento da aula até a gente chegar no Flutter propriamente dito. E aí a gente conseguir fazer até essa questão da tabuada de multiplicação lá, que vai ser até algo interessante. Então, ó, para você ver, eu vou comentar aqui agora o for, beleza? E eu vou deixar ele printar só a multiplicação. E aí, ó, você é onde você vê a mágica acontecendo. Entendeu? Por quê? Entendi. Você vê que você não acessou todos os números de uma vez do números. Você Ele foi acessou percorrendo um por um, né? um por um, um por um. E o que é até interessante, que foi na ordem que estava aqui, ó. Vamos inverter os 5. Beleza? Apagar aqui, invertir os 5. O que pra algum, sei lá, pra alguma ocasião, oh, isso aí tá bugado. Ah, mas por que tá bugado? Ah, porque tá 0, 2, 4, 6, 10, 8. A criança, a criança É errado. a curva de aprendizado da criança aí vai ser muito difícil, né? Aí, não, beleza, tá errado, então a gente pode arrumar isso aqui pra você e tal, e beleza, aí já, tá vendo? Já manteve seu emprego. Fez o É bug, isso. corrigiu o bug. É porque o computador não faz o bug, quem faz é nós. É a gente mesmo. É a gente mesmo. Então é isso. Vocês vê que é simples, né? Entre aspas assim. Mas a ideia é que o quê? Esse laço de repetição ou esse loop, né? A ideia de um loop geralmente é sempre a gente percorrer listas ou valores em demanda, né? Valores de acordo com como eles aparecem. Então aqui a gente tem números que aparecem um após o outro, 0, 1, 2, 3, 4, 5, que aqui está em ordem crescente, né?
E aí, poxa, então, sendo assim, aí eu posso vir aqui, ó, 6 também, o 7, o 8, o 9 e o 10. Aí a gente poderia fazer uma tabuada completa, e aqui ficou a tabuada do 2, e aí a gente poderia pensar e, vamos repetir o processo e fazer agora a tabuada do 3. A gente poderia, entendeu? E aí a Entendi. gente, e aí a gente fica nesse ciclo assim, vendo um uso real, porque eu ficar ali só printando o número um 2 3 parece que até que é meio negócio de doido. Mas quando você vê, poxa, cada número entrou ali, eu usei o número, você viu? Ó, aqui dentro eu não tô mais, o número eu tô pegando para mostrar, mas além disso eu tô usando ele para fazer uma multiplicação aqui. Entendeu? Vamos supor se fosse um sistema real, eu poderia pegar esse número, sei lá qual que é que ele fosse, chamar um servidor de terceiros, né, um outro servidor ou uma biblioteca do meu site mesmo, da minha aplicação, ele me trazer algum valor e aí eu vou, salvo isso no banco de dados do celular e aí eu volto de novo, faço a mesma coisa com outro número, vou no servidor, volto, salvo no banco de dados, entende? Aí você fica nesse loop, assim, nesse ciclo, sempre conforme a necessidade do negócio. Então a ideia desse loop é o quê? Poxa, eu tô com uma lista de informações que eu preciso fazer alguma coisa, como que eu faço para acessar cada um, né? Lembra que na outra aula a gente mostrou outra maneira fácil de printar esses números, né? Que seria aqui, ó, números, o zero, mas aí já é por causa do que o index, né? O index de uma lista ele é zero, ele começa sempre no zero. Da outra vez eu usei até outros valores para não confundir isso, então eu vou fazer isso aqui de novo. Eu vou colocar list nomes é igual Natan. Uou. Vocês veem que para mim começar uma lista eu sempre começo ele depois do igual, o valor ele é sempre em chaves, né? Então isso nunca vai mudar, pelo menos no Dart eu acho que não, tomara que não, senão eu vou ter que atualizar o curso. E aí, ó, pronto, agora ficou menos confuso. Aqui significa o quê? Que eu estou pegando o primeiro index. O primeiro index de uma lista no Dart é zero, beleza? A gente vai rodar, ele vai falar que rodou, bom, ele foi. Aí aqui o um ele pega. Aí imagina, né, eu até questionei bastante com o Google, imagina você ficar fazendo isso na mão, um por um. Ah, não, vou pegar os 10 números aqui, vou fazer um por um, multiplico um por um, Loucura, loucura. entendeu? É loucura. Não sei se em algum momento existiu isso na programação. É que na programação tinha uma outra técnica que era o goto. Então, por exemplo, você vinha pra cá, você tá na linha 22, certo? Aí você dava um go to, ele ia lá e colocava 19, a execução voltava pra linha 19. Tá ligado? Aí, sei Caraca, lá, era um loop manual. era o loop manual, exatamente, era o loop manual. Tem algumas linguagens, eu acho que o VB, não sei se o VB6 eu sei que tem, não sei algumas outras linguagens, eu sei que teve uma época que eu brincava com esse Gucci, eu ficava todo doido, achava que programação era coisa de alienígena. E Do ainda, mundo. e ainda acho. Aí o ruim disso aqui é o quê? Se você ultrapassar, você tem o que a gente chama de erro de runtime, ou erro em tempo de execução, né? Que, ou seja, aqui no código ele não fala que tem nenhum erro, tá vendo? Ele executa, mas quando ele vai percorrer, ele falou, meu, tá com problema aí, o index tá fora, tá ligado? Tem que ser menor que 2, você tá viajando. Mas olha que legal, ó, é isso mesmo, ele fala que tem que ser menor que 2. O index should be less than 2, ou seja, precisa ser menor que 2. Dá pra resolver isso usando for? Ou, quer dizer, o for não, o if else. Tipo assim, se for maior que um, mande uma mensagem de erro, tipo avisando. Certo, ó, vamos supor que a gente vai se acessando assim, certo? Como que a gente Isso. resolve esse problema antes? Primeiro a gente vem aqui, é, o... na verdade a gente salva o tamanho da lista primeiro, por exemplo, int tamanho, vou colocar só tamanho aqui que a gente sabe que é da lista, nomes.length, que ele nos traz Sim. o tamanho, tá vendo? Ah, e aí aqui ele vai trazer que é 2. Trazendo que é 2, então ele precisa ser sempre menor, ele nunca pode ser igual. Sempre menor Sim. porque ele começa com zero. Então eu poderia verificar assim, ó, se aí é que eu vou colocar o index que a gente está acessando, ó, int index igual a 2, certo? Não foi esse index que nós acessou? Sim. Aí eu verifico se o index, agora eu tô menor que o tamanho, Menor que 2. isso. Eu printo, else eu dou a mensagem de erro, entendeu? Sim.
não, opa, direto escrever na mensagem de erro. Diretão, esquece. Não pode acessar o index maior que a lista. E aí, sai, out. Vamos ver. Aí, ó, já Opa, deu erro mesmo assim. Falou, amigão. faltou 2 pontos. Falou, amigão, só um ponto e 2 pontos vírgula não, ali. ponto e vírgula. Amigão, tá tudo errado. Aí. Ó o que ele fala, ó. Não pode acessar o index maior que a lista. Por quê? Ah, pode crer. Agora Falta se 2. agora se eu viesse com o index 1, Aí seria certo. aí seria certo. Aí a gente já, pra você ver, a gente já começa a pensar numa proteção, num sistema de validação. Isso já é um sistema de validação simples, mas Sim. né? A gente viu outras vezes. Mas aí a gente pode incorrer no bug, por quê? Menos um, e Ah, aí? ele aceita. Nossa. E aí? Ó, Aí deu erro. fora da range de novo. Aí, tipo assim, seria um bug que talvez você não pensou, entendeu? Sim. Aí, Aham. aí é onde a gente entra com else if. Não, a gente pode colocar o operador E aqui. Cadê? Index maior ou igual a zero. Concorda? Sim. Ele precisa ser maior ou igual a zero. Aí ele vem. Do contrário, não pode acessar o index maior ou menor. Tá vendo? Agora sim. Aí Depois pra você precisa ver. fazer o if else. Mas aí, ó pra você ver. Você precisa mudar duas coisas no código. Sim. Entendeu? E aí, ó, até para efeito didático, o que eu vou fazer? Eu vou voltar esse código que estava aqui antes, que O foi o anterior, primeiro. né? Beleza, index 2. Index menos 1, aliás. Vou deixar isso aqui comentado. E vou jogar esse outro bloco aqui, ó. Deixa eu formatar ele. Obrigado. E aí, beleza, ó. Ó, pra você ver, aparentemente é simples a alteração que nós fez, mas e se a gente esquecesse de alterar o texto? Aqui a gente lembrou, mas e se esse texto tivesse em outro arquivo, entende? Nossa, mano. É sempre assim. Uma alteração num software nunca é simples. A priori parece, poxa, é simples, funcionou, tal, maravilha. Aí depois, tá funcionando, mas a mensagem aqui tá errada, tá confusa, altera a mensagem também. Isso aí é muito comum acontecer, mano. Beleza? Ó, não pode acessar o index maior ou menor que a lista. Se você não quer uma mensagem genérica, aí a gente pode especificar. Por exemplo, esse daqui ele printa. Aí ele verifica se for maior, ele manda a mensagem de maior, e se ele for menor, ele manda uma mensagem de menor. Aí depende muito do contexto do seu sistema. Aqui a gente deixou que o index não pode ser maior ou menor que a lista. Sim. De repente fica confuso. De repente o interessante De seria o repente quê? você Ó? poderia até colocar um print Hum, dizendo quantos nomes tem na lista. Tipo assim, disponível na lista, ó. 2 nomes. Sim, a gente poderia pegar o else if, verificar se o index se ele é maior ou igual a zero. Se ele for maior ou igual a zero, ele dá essa mensagem de que o index não pode ser maior. No caso menor, né não? Isso. Ó, o index que você está testando acessar, ele é maior ou igual a zero? Sim. Então significa que ele está pegando até maior do que o tamanho, entendeu? Sim. Ele também saiu. Por quê? Esse if aqui já deu erro. Ele aqui ele já foi falso. Agora fica confuso. Como a gente fica acessando só isso aqui, ele fica bem confuso. Eu vou simplificar isso aqui que aí você vai entender Fechou. um pouquinho melhor. Quando eu começar a colocar isso aqui para booleano, a compreensão acaba ficando mais simples. Mas quando a gente rodar, ó, se liga. Aqui ele está fora do erro por quê? Porque eu não dei o último else. Aí nesse último, eu vou printar aqui, ó. Que aí ele já entende que ele é menor. Index menor. Ó. Ixi, não foi não. Oxi. Não pode ser negativo. Ah, aqui, ó, ele ainda tá entrando aqui, ó, verdade. No primeiro, né? Aí então o que que ó, pra você ver, ó, eu teria que manter esse O daqui, ó, index, né? esse daqui, pra ele poder acessar. Então isso aqui ó, é a verificação pra mim poder acessar aqui. As outras, esse if else e esse else seria pra mim poder
validar Diferenciar a resposta, ó. Não pode acessar o o index index menor que a menor. lista. Ou menor que zero, menor que zero. Que aí ficaria melhor, entendeu? Porque aqui a gente está tentando acessar o index menos um. Aí, olha. Não pode acessar o index menor que zero. Entendeu? Agora, se a gente vir aqui para 2, não pode acessar o index maior que a lista. Aí, ó, para essas coisas ficar mais fácil, ó, geralmente eu costumo fazer isso aqui, ó. Ah, is index está no limite do index. Alguma coisa nesse sentido, certo? Podia ter usado índice em vez de usar index. Não só poderia, como eu vou usar. Em desce. Aí não desce. Aí mudou até demais. Aí tá viajando já. VS Code, volta. Pronto. Índice maior que a lista, índice menor do que zero. Aí aqui, ó, pelo nome do variável, ó, se está no limite do índice, né? Vou colocar aqui, índice, 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 índice. Está no limite, se está no limite do índice, eu acesso. Se não, eu verifico se o índice é maior ou igual a zero, para falar que teve um problema maior, entendeu? Que foi tentado passar um índice maior. Ou else, porque ele já caiu no índice menor que zero, entendeu? Ele vem Agora sim. nesse, entendeu? Ó, pra você ver, sempre quando você cair numas paradas dessa daqui, mano, foge disso aqui. Entendeu? Tenta entender, meu, beleza, talvez esse nome não seja o melhor, mano, mas eu acho que pelo menos ficou bem melhor reconhecido do que esse aqui, ó. Com certeza ficou mais explicativo. Ficou mais expressivo, mais explicativo. O, o computador entende só isso aqui. Mano, o computador entende só 1 e 0. Se você for ninja, não, você é louco. Você programa o quê? Não, eu sou programador binário, é 1 e 0 e tal, você é louco. Nossa, daí é Eu maluquice. ensino machine learning na unha aqui, eu escrevo 1 e 0 no papel furado, põe lá dentro e, e vamos embora. Beleza, como eu não programo para que outras. Eu não estou ainda programando pro chat GPT, eu estou programando para que outras pessoas possam ver o código. Eu acho que ficar assim fica bem legal. Até pra mim vir ler depois, porque isso aqui, igual, vixe, eu me perco direto. Isso aqui, vocês viram que eu já tava me perdendo, né? Você nem. Preciso nem ficar falando que eu me Na perco hora que direto. começou a acrescentar ali o else if, já me perdi sozinho, fi. Já, já tomou um tombo já, né? Já fiquei pra trás. Já ficamos, pra você ver, ó. Bom, beleza. Aqui a gente falamos já um pouco mais sobre isso. E aí agora eu vou falar aqui agora um pouco sobre map, né? E o legal do map, né, aí a gente pode colocar até o caso do documento, sei lá, professores. Professores têm nome, ô louco, idade, 30. Ah, experiência, XP. XP investimento. Vamos deixar só nome e idade mesmo, tá bom. A ideia é que você pode colocar. É possível co- colocar infinitas propriedades. Não, propriedade não, senão aqui não é propriedade. Infinitos, chave, valor. Chave, valor. Beleza, isso já fica reconhecido para vocês. Aqui não é professores, é professor. Professores seria ele dentro de uma lista, tá? Que aí tem gente que abusa disso aqui, começa a usar isso aqui como lista, o que não é recomendado. Tipo, coloca o índice zero aqui e do outro lado o número. Sei lá, tá perdido no propósito da linguagem. Professor 1, colocar aqui professor 2. Professor 2. Natan. Opa, não é, não, é nome.
Ó, pra você ver que o que acaba sendo um pouco confuso aqui, tá? É, a gente tem que tomar um cuidado quando estiver fazendo isso, porque, por exemplo, aqui tá nome, mas se vir outro programador, vou pôr name, e já era, tô nem aí. Quando você for percorrer isso aqui numa lista, ele não vai achar name ou nome, entende? Então tem que ser consistente. Sempre quando estiver trabalhando com maps, né, do mesmo tipo, o que, que seria map do mesmo tipo? Tá vendo que aqui eu tô com map professor? Vamos supor que aqui tinha um map gato, que aí é um gatinho. E aí, sei lá, o nome do gato, miau. Mas aqui é, sei lá, tem a propriedade de comida. E aí, sei lá, você vai tentar percorrer o gato só porque ele é map também? Você vê que em questão de tipo, por mais que o gato tenha um nome, o fato dele já ter um tipo de comida ali definido, já deixa ele diferente dos professores. Entendeu? Qual a idade, Nathan? 19? 19. Então, beleza. Aí, ó pra você ver, a gente tem que tentar manter uma consistência. É pedigree? Nem sei se é, velho. Se come, que gato come não. Mas deve ser pedigree. Ou arroz, depende da casa. A ideia é o quê? Quando a gente vai usando tipo map, se eu tô, por exemplo, tô falando de professor 1, professor 2, tentar ser consistente no tipo das chaves e nas chaves e valores que você vai estar colocando, principalmente para que depois a execução do seu código não fique confusa. Né? Depois a gente vai ver um problema uma solução muito mais elegante para essa questão de tipagem, né? Que aí a gente vai entrar numa aula de estrutura de objetos, mas para você ver, em vez da gente ficar aqui colocando um nome e uma idade separadamente, né? A gente utiliza o map e aí coloca essas chaves e valores dentro do map para conseguir acessar depois, né? E aí eu vou tirar esse gato aqui que não está nem miando. E aí o que eu vou fazer? Aí agora sim, eu venho para uma lista que vai ser professores. Professores. E aí eu vou colocar o professor e o professor 2. Professor 2. Beleza, eu já tenho uma lista, certo? Ó, pra você ver, aqui eu não preciso nem colocar que ele é map, tá bom? Eu não preciso, embora vocês sabem que a lista a gente precisa colocar um tipo. Se fosse a ocasião, a gente colocaria. Mas como o Dart ele faz isso elegantemente para nós, eu sou bem sério. Dependendo de como eu estou trabalhando, eu prefiro trabalhar assim. Eu sei já o que tem aqui dentro, eu sei como que eu vou trabalhar, e aí também no VS Code ou no Android Studio, onde a gente vai trabalhando, quando a gente colocar isso e colocar a ponta, a gente tem acesso a outros elementos ali da classe ou do objeto que a gente vai estar trabalhando, isso aí um pouco mais para frente, tá? Então, se a gente fosse fazer um for-in aqui, que eu acho o for-in um pouco mais elegante para trabalhar com isso, eu vou colocar aqui um map prof em professores. E aí eu vou ser mais expressivo, eu não tô nem aí. Print professor nome. Alguma dúvida até aqui, gente? Não, nenhuma. Tranquilo. Tá tranquilo, né? Esses conceitos assim. Eu preciso que esses conceitos estejam amadurecidos na cabeça de vocês, porque a gente vai fazer uso disso. Ó pra você ver, lembra que eu falei que podia dar bug? Se deixasse os nomes diferentes? Como que tá aqui? Name. Name. Aí já quebrou já. Tá vendo que ficou nu? Aham. Aí ó o que os caras fazem. Não, verifica se é nulo. Ah, pelo amor de Porque Deus. pode ser uma solução. Em vez de você resolver o nome, às vezes você não sabe que é esse que tá com o problema, entendeu? Aí você vem aqui, não, só imprime os que não é nulo. Aí, ou seja, seu sistema fica inconsistente. Por quê? Diferente de null. Por que o sistema fica inconsistente? Porque você vai deixar de imprimir uma informação que você poderia imprimir, mano. Vai perder uma, né? Vai Vai ficar perder ali uma. perdido no E código. aí? E se é um extrato sei lá, o aplicativo de banco é o extrato do cara, um extrato que você deixou de mostrar. E aí? É. É. Aí uma responsa muito grande. Porra, Já era. é uma responsa enorme. Ou seja, demitir a equipe de TI. Só por exemplo pra nós, velho. Olho da rua. É, teve uma vez que o Banco Safra no final do ano de 2020, mano, pra 2021, Aham. não, de 19 pra 2020, mano. Eles foram fazer, e aí toda vez que você fazia uma transferência, somava o valor que você fez de transferência, sei lá, de 10 real mais 2021.
o Putz, número. Somava esse número na transferência. E aí para outra pessoa ia tudo isso de transferência. caraca. Foi a equipe toda de TI mandada embora, velho. Quer dizer que, tipo assim, a pessoa mandava R$ 10 e chegava a 10, 20 mil. 2030. Não, 2030 mais 10, tipo, concatenando. Sabe quando você concatena? Não era somando com 10, era Ah, concatenando. nossa, mano, que Em vez prejuízo. de ser E o que, 2000, e o que que fizeram com o povo que a, descobriu isso a aí? equipe de TI foi mandada embora, filho. Não, não, a equipe de TI, beleza, mas e o dinheiro? É, o Ah, dinheiro porra. tá lá. É por isso que você não vê mais comercial do Safra. Valeu. Eu não sei o que aconteceu com o dinheiro, não, filho. Eu sei que tava uma baderna da preula, filho. O menino chegou lá na empresa na época comentando isso, eu falei, nossa. Aí você pensa, né, se já prestando serviço pra banco, você já fica Em programa choque. tremendo já, fala, vixe, eu vou ficar fazer tudo certinho. Tipo, os outros reclamando que você não tava entregando software, fala, mano, é melhor não entregar do que entregar 2020 aí, ó. Maluco. Aí, ou seja, pra gente evitar código a mais, ó pra você ver, ó, eu evitei código a mais porque eu tinha um problema, entendeu? Agora aquele if meio que não faz sentido, porque o nome nunca vai ser null, mano. Entendeu? O nome nunca vai ser null. Então isso aqui, mano, ó, morreu. Beleza? Ser consistente no nome do mesmo tipo, mano. Busque ser consistente nas valores que têm o mesmo tipo. Eu tô falando de tipo, é um vocabulário que é pra ficar técnico, é pra ficar normal. Quando eu falo, "Oh, faz um objeto de tal tipo, isso tem que ser comum pra vocês. Essa é a ideia, por isso que eu tô sempre usando alguns vocabulários técnicos. E a ideia é a gente sempre avançar em mais vocabulário técnico, até a gente estar altamente tecnológico na nossa conversa, né? E tudo que eu falasse pegar cada vez mais simples. Então, que nem quando você chega em qualquer aula, os professores começam a falar de conceitos ali que você não tem, e geralmente, o que é isso que você tá falando? Aí eu falo, isso aqui é BBB. Tem professor que acha que você sabe, tem professor que acha, não, isso aí, você não sabe o que é isso? Eu falo, não, realmente eu não sei, senão eu não estaria na aula, né? Tipo, eu não entendo esses professores que acham que a gente nasce sabendo. Nem o que eu sei, imagina o que eu não sei. É, pode crer. Tô Às vezes nessa, você sabe as coisas, só que, tipo assim, na hora assim, foge da cabeça, você não lembra mais que você sabe. ixi, não lembra mesmo. Meu, só um negócio que eu queria mostrar pra vocês aqui, que nas outras aulas que eu acabei não mostrando, que é o seguinte, que aí eu não sei como que é, eu vou ver aqui agora. Nome teste. Vamos ver como que ele se. Ó, ele não permite assinar. Ah, não, ele permitiu, tá vendo? Vamos ver se é isso que vai acontecer. Foi exatamente o que eu pensei, mano. Ele muda, tá vendo? Ó, a propriedade de cada nome. Isso foi feito aqui, mas eu poderia ser feito antes, tal. Por exemplo, ó, eu vou fazer só nenhum, tá vendo? Ó, se liga. Mano, olha que coisa mais louca ainda, mano. Ó, professor, nome, teste. Opa, sai, ponto. Ó, pra vocês verem que legal. Eu tenho um nome professor aqui e tenho um outro aqui. O professor que está aqui nesse escopo não está enxergando o que está aqui nesse. Ele não está enxergando. Tipo, eles estão limitados ao escopo, né? É questão Sim. de local e tal, mas isso é só uma observação. Não vou entrar nesse detalhe ainda, mas vou entrar nesse detalhe numa aula no futuro. Tá vendo? O primeiro professor teve o nome mudado para teste e o nome mudado para Natan. Por que eu fiz essa alteração aqui? Era proposital porque era para me ter ensinado na aula anterior. Que vamos supor que a gente está aqui na lista de tarefas e de repente a gente quer mudar a tarefa. Pronta ou não, feita ou não, aí a gente, se fosse a questão de ser feito, a gente ia colocar true ou false, entendeu? Então foi por isso que eu fiz, foi até proposital ter ensinado isso daqui, embora eu demorei para ensinar, né? Então, vou colocar aqui Ulisses. Beleza? Pra você ver, o nome começou com Ulisses, mas aí no meio do caminho, por N motivos, precisei mudar aquele nome desse map. E aí a gente faz isso como a gente estivesse mudando pra você ver. Não é assim que eu acesso o valor? Da mesma maneira que eu acesso o valor, eu uso o igual e altero esse valor. Entende? Sim. É como se essa propriedade chave aqui, ó, tivesse se tornado uma variável para mim nesse momento. Entende? E aí é uma coisa que eu acho muito legal assim do map, é que aí você vê que a gente tem
um objeto de multivariáveis pra gente de tipos diferentes. Porque, por exemplo, ali a gente tem o nome e a gente tem a idade. Que aí aqui fazer 31, tá vendo? Ó? Embora que a gente não conseguiu ver a idade ainda, não conseguia, mas agora não tem mais essa de não consegue. A gente que manda aqui. Até então. Eu vou tirar esse if aqui porque, mano, quem não aprendeu isso aqui tá lascado, velho. Ó, tá vendo? Ulisses Ren, a idade, Natan 19. E pra você ver, começou com 30, por algum motivo, sei lá, imprimiu antes, e aí depois precisou fazer alguma coisa e alterar no meio do caminho. Aí é uma pergunta até retórica. Se eu mudasse alguma coisa do Natan, iria mudar? Quando eu fosse imprimir? Tipo assim, no caso você fosse aí Mudar o mudar o nome nome do. aí? É, se eu viesse aqui e colocasse professor 2 nome e alterasse. Quando eu fosse imprimir, ia estar um nome diferente? Sim. Sim, né? É bem evidente, tá? É esse conceito que eu quero passar sobre isso do map. E aí eu vou perguntar se vocês têm alguma pergunta, ou se a gente já pode rever algum outro tópico. Aí fica aí, pode perguntar, por favor. Eu aproveitei para ver a última aula que eu perdi, né? A aula Uhum. 8 lá, aí sobre o final. O final poderia ser utilizado nesse exemplo seu aí? Pra, Sim, ó. tipo, bloquear o professor 2 para não ter alteração. Boa pergunta. Boa, nossa, muito bom. Vamos ver aqui, ó. Vou fazer melhor. Vou vir nesse aqui que eu já tô mexendo, certo? Sim. No final. O que acontece? Vamos rodar só pra não ficar nas minhas palavras também, tá? Ó, mudou. Por que que Mudou, né? mudou? Por que que mudou? Eu estou mudando um valor dentro dele. O que que isso implica? Eu não estou vindo aqui, ó, professor 2. Vamos vir aqui, ó, professor 2. Nome. Colocar professor 2. Professor 2. Nome. Nathan Tidioli. Será que acertei? Acertou. Ó, eu não tô fazendo. Tá vendo que eu não tô fazendo isso, ó? É um L só. Quase, Ih, ó. caramba, olha. Quase. Quase aí, ó. Próximo eu não erro mais não. Se eu fizer isso aqui, ó, com o professor 2, mas aí tem o seguinte, deixa eu descer a lista pra cá. Deixar sempre a lista embaixo, onde foi criado. Se eu fizer isso aqui, ó, o Natan não é final. Ele vai permitir, se liga. Quando eu rodar. Tá vendo, ó? Então, ele permitiu uma reassinatura. Se eu já tentar fazer isso no professor, com o final, ele não vai deixar, tá vendo? Ah, ele bloqueia. Isso. As propriedades dentro dele eu consigo mudar, entendeu? As chaves valores. Entendi. Pode crer. Entendeu? Porque as Aham. chaves valores são variáveis aqui. Aqui, pelo menos pelo que eu sei, não tem como a gente colocar esse modificador de proteger a variável, entendeu? Não tem como. Ah, era bem isso que eu queria saber mesmo. Ah, Porque, tipo beleza. assim, caso você utilize a variável, né, dentro de um código e sem querer você reutiliza sem saber ela. Aí vai acontecer a alteração. Isso, vai acontecer. Se você usou algum outro programador ou até você mesmo, por descuido, reassinou ali, ou às vezes você está no momento de teste, sabe? Aí acontece muito disso. Tá em Sim. teste, o cara coloca o valor na mão, para sempre vir aquele valor. E aí vai subir para produção, sobe tudo vindo na mão. O que Aí tava lá, chegar entendeu? lá, Vixe, não, isso aí dá uns pepinos que você, mano, só quando você passar aí que você vai vir me contar essas histórias nossa tristes. senhora, Nem quero, né? nem E quero. aí, tipo assim, ó, você falou do final, mas se a gente tivesse aqui no const, se eu colocasse o const aqui, ó, seria a mesma coisa. Eu ainda consigo mudar se fosse acessando assim, ó. Assim eu já não consigo, tá vendo? Igual o final, ó. Não pode ser reassinado. Sim, bloqueado. Mas se eu vim aqui só nome e colocar, ele vai aceitar, mano. Peraí que aqui é só um erro. É legal quando fica cantando os erros assim. Entendeu, Gu? Então significa que o quê? Eu não posso reassinar a variável, mas as propriedades chave-valor que está dentro dela, a gente consegue alterar mesmo que for const ou mesmo que for final. Certo. Então, tipo assim, não tem Ô, nada que louco aí, ó. possa. Oxi, Aí, ó. deu erro. Não, Deu um erro. agora eu fiquei impressionado, ó, pra você ver, nada melhor do que o final a gente consegue alterar os valores. Já o map, o const a gente não pode alterar. Ah, pode crer. Tá vendo, ó? Fui tentar alterar aqui, ele falou, amigão,
Nem pensar. Nem pensar, pô, essa aula aí tá toda errada, volta, 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 volta. Ou seja, constante não vai funcionar. Então, no Tentativa. caso, a constante dá um bloqueio. Ele bloqueia, Ela não avisa no código, ela não, avisa no console. não permite alterar a chave valor. Isso, é o que a gente chama de erro de execução. Você viu que foi um erro quando eu fui rodar o código? Sim. Vamos supor que a gente tá, isso aí está na tela de extratos do seu aplicativo. Você fez login, não deu erro. Você acessou o menu, não deu erro. Você acessou, sei lá, qualquer outra funcionalidade, não deu erro. Mas quando você foi acessar o extrato, pum, aparece esse erro. Então, seja, não é um erro que aparece toda hora também, entendeu? Acontece tipo na conta do Bradesco. Você Isso. tá dentro da conta lá, Hum. ela tá aberta. Aí você deixa um tempinho ela continua aberta. Mas quando você vai acessar o extrato, ela tipo bloqueia e fecha. Aí pede a senha novamente para poder acessar. Acontece muito isso. Então, pra você ver, é um bug que tá só ali. Em todo outro sistema não tá ok? É, o resto é É, tudo de boa. isso é o que a gente chama de erro em tempo de execução ou runtime error, né? Que é um runtime é o tempo de execução do código, que é quando o código está rodando, né? Toda vez que você está com o aplicativo online mexendo, você está ele em tempo de execução, porque você está executando ele ali constantemente, entendeu? E aí esse erro que dá a gente chama de runtime error, porque não é um erro de compilação, ou seja, eu consegui rodar o código sem erro, buildar, e eu consegui até rodar, mas aí quando chegou no trecho do código que era para rodar, ele, bum, ele solta o erro que ele não poderia. Pra você ver, algo que eu tinha dúvida, eu pensei que ele iria funcionar, mas quando a gente chegou no const, né, o const fez a gente meio que dar a volta aí, falando, não, amigão, é o seguinte, nem tudo são flores. Beleza? É até bom, esse tipo de pergunta é bem interessante, porque acaba tirando algumas dúvidas que eu também possa ter até então, né? O map eu não utilizo muito, então por isso que eu não poderia falar com muita propriedade sobre ele, né? Mas é bom que aí eu pego mais particularidades também do conceito da linguagem com constante, então constante é constante mesmo, não pode ser alterado, e o final você ainda consegue alterar os valores, então ele protege a variável de ser reassinada, que vocês lembram que nós não conseguimos reassinar ela, mas você não protege isso daqui. Mas já o const você não permite ser reassinado e nem os valores ser reassinado, com a diferença de que ele não dá erro nenhum, né? Mas que aí eu É, acho que ele poderia lançar esse erro antes, porque que ele já está reconhecendo que é map, mas isso aí é é questão, porque, tipo, aquela história, se você faz o código, envia, achando que tá tudo bonitinho, aí a sim, pessoa vai utilizar e o constante dá logo um aviso na tela de erro. Aí não não, dá. aí, fio, é aí que surge os aplicativos com menos de 4 estrelas nas lojas. Negativado. É assim, às vezes não é fácil achar esses erros não, tá, Gu? Tô rindo, mas às vezes É, dá até quando desespero. eu tenho mais de 500 linhas de código, 1000 linhas de código, filho, Ixi, pra achar amigão. esses erros, esquece. Não, pra Não achar acha esses. nunca. Não acha, mano. Ou às vezes entra outras prioridades, outros bugs maiores. Enfim, você tem que priorizar os bugs primeiro. Beleza? Bom, vamos ver se tem mais algum assunto. Vocês acham que vocês têm mais algumas dúvidas? Acabei não falando do Not, mas o Not é só pra fazer negação. O Or também, se É, um pior que valor ou nem vai outro. dar pra dar mais tirar dúvida, É, porque já tá acabando já a aula. né? Um Já- minuto só. então tranquilo. Não, tem 5 ainda. Tem 5? Tem. Ah, tá. Mas aí o que vocês acham? Tem mais alguma dúvida? Algumas coisas que você acha sei lá, pelo menos até aqui onde eu dei, assim, ensinei, sei lá, qualquer coisa. Ah, essa parte assim principal, acho que nós Mas tá conseguimos mais tirar todas tranquilo. as dúvidas, tá Não, suave. tá suave, tá? Ah, É, então. eu tô repassando isso e eu acho que é bem importante, né? Como eu falei, a gente vai fazer um aplicativo sempre de lista de tarefas, sei lá, umas 5 tarefas, eu vou ajudando, eu crio um modelo aqui das tarefas, enfim, a gente vai fazendo junto, mas com vocês no comando. Então, ou o Natan, ou o Gu, ou a Ana Beatriz, se ela tiver também, algum de vocês compartilha aí a tela, o outro vai dando toque, não, faz assim, vai assim e tal. E aí se chegar no momento que travou geral, não é pra, meu, não, a ideia não tô expondo vocês ou muito pelo contrário, a gente tá no processo de aprendizado e aí eu vou guiar, literalmente vou monitorar, falar, meu, vocês acham que não tá faltando tal coisa? Aí vocês, puxa, é mesmo, sabe? É só aquele estoque tipo, meu, vira ali à direita, puxa, já sei onde eu tô, sabe? Quando você tá vindo de algum lugar que você tá longe pra caramba, daqui a pouco você dá umas viradas de rua, já sei onde eu tô, pode deixar, desliga o GPS, né? A gente tem muita essa expressão e aí a ideia é isso. Então eu passei um pouco mais de map,
né, a gente entrou até em algumas particularidades, porque aí você já viu que a gente começou a misturar conceitos, final, constante, map, tá vendo? A gente tá vendo a importância de colocar nomes claros, né, nas variáveis. Enfim, eu acho que é isso. Software é isso, mano. Software é propor um problema e tentar solucionar ele, entendeu? Ah, por que que o for funciona assim? Poxa, o que que é isso? Poxa, esse if else está confuso. Enfim, é coisa desse tipo, entendeu? E aí, ó, pra você ver, aquela hora, Gus, lembra que você tinha falado pra mim que era o inverso, isso aqui? Sim, A gente poderia ter feito o inverso. Acho que foi até um erro meu. Eu deveria ter feito o inverso, porque aí a gente ia ver que ia dar um bug, tá ligado? e Ah, aconteceu o erro? não, ó que erro que ia acontecer aqui, ó. Ó, lembrando que o índice é maior, certo? Que o tamanho Certo. da lista. Não pode acessar o índice menor que zero. O índice é menor que zero? Não, é maior. Então, entende? Eu só ia precisar inverter a ordem daqui das coisas. Ah, entendi. É isso, sacou? Mas aí, tipo assim, eu já tomei a frente. Eu acho que eu tô mal acostumado, tô esquecendo que eu tô no. Que eu preciso ensinar. Mas isso é bom que nas próximas aulas, o que que eu faço? Eu vou e mostro pra você o bug acontecendo, pra dar a Sim. oportunidade de você pensar logicamente, porque isso pra mim já é muito automático. Mas aí eu preciso forçar vocês a isso, entendeu? Impu- Embutir na mente de vocês um pensamento lógico, né? Através É, da lendo agora o prática. código assim, dá pra perceber nitidamente que a ordem tá certa. Por conta Entendeu? que ele tá perguntando lá do É, índice, que é maior ou igual a zero. Então tem que ser primeiro o maior. isso. Mas ó, pra você ver, enquanto a gente está construindo software, essas dúvidas vêm, é normal. Não é, nossa, que vergonha. Eu não tenho vergonha. Vocês veem as dúvidas bestas assim que eu tenho. Eu não tô nem aí. Por que que vocês deveriam ter? Eu acho que deixar a timidez de lado. Enfim, só não pode fazer aquele negócio no banco do Safra. De Não, pelo resto, amor de Deus, aquilo não. de resto, amigão. A É, gente você tá. pode, você pode errar um número ali, mas pelo amor de Deus, não faça isso, tá ligado? Porque um aplicativo de um banco não é só você pegou um código e já sobe. Alguém vai verificar o seu código antes de subir. Entendeu? É por isso que é uma equipe que foi mandada embora. Todo mundo ali no mesmo erro. Ninguém É, analisou o código, só mandou. sim, é pra você ver, mano. Pra você ver, as coisas não é tão simples que nem a gente pensa, mano. É melhor tá com o pé atrás, ficar ligeiro e programar com consciência, mano. Entendeu? É melhor errar cedo do que deitar pra descobrir o erro depois. Deixa pra depois, fio. Vai ficar aqui igual eu no Raspberry, 2 anos. É que a gente chama de debital technical debt, sei lá como que é, débito técnico. Tipo, deixou pra depois e esse depois nunca chegou. Bom, eu acho que é isso, né? A gente vai se despedindo aqui, beleza? Forte É abraço, isso. É Natan. isso. Forte abraço, Gu. Valeu, Fiquem hein, com pela Deus aí. aula. Boa Valeu, noite. Niceran. Amém. Obrigadão mesmo. Deus Com Deus abençoe a vida de também. vocês. Amém. Falou, Drake. Deus Valeu, Natan. abençoe. Falou, Drake. É nóis. Fiquem com Deus aí, vocês. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, vocês agora que estão aqui comigo, vou pedir aí para vocês se inscrever no canal, deixar seu joinha, seu like se o vídeo foi interessante, propor ideias, dúvidas aí nos comentários também. Eu vou estar sempre acompanhando assim conforme a disponibilidade, né? Enquanto o canal está crescendo ainda, tá 20 inscritos, pouco mais de 27 inscritos. Eu consigo, óbvio, ajudar ali nos comentários, né? Mas vou tentar sempre todos os comentários de dúvida tentar resolver, ajudar, colocar um link ali, né? E é isso. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês também, em nome de Jesus. Meu nome é Ulisses Ren. Esse é o canal Mobile Dev e você está no curso completo Mobile Dev. Fui.